Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus envia os seus apóstolos com advertências que são muito pouco alvissareiras, ou seja, Jesus não está para conversa. Ele chama os apóstolos, mas diz, olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Verdade. Mas que pastor faria isso? Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E, no entanto, não existe descrição mais verdadeira do que a descrição do que nós cristãos, não somente os apóstolos daquela época, nós cristãos de hoje vivemos. Nós estamos vivendo essa situação. Cuidado, os homens vos entregarão aos tribunais. Ele diz que não fiqueis preocupados. Eu vou indicar o que vocês vão falar. Mas acontece que vocês vão ser perseguidos de cidade em cidade, etc. E, de fato, a situação do cristianismo nesses 2000 anos pode se configurar da seguinte maneira. Quando nós éramos bons cristãos, fomos perseguidos. E os tempos que tivemos de paz e de tranquilidade é sinal de que o cristianismo estava meio capengando das pernas. Isso deve servir um pouco de termômetro para nós. Não que nós precisemos buscar perseguição, né? Nós, cristãos, não somos suicidas. Quando Jesus era perseguido num lugar, ele ia para outro, né? E foi somente quando se tornou inevitável, quando ele foi encurralado, que ele se entregou. Quantas vezes pegaram em pedras para apedrejá-lo e ele saiu do meio deles? Pois bem, também nós cristãos. Nós cristãos somos pescadores de homens, nós precisamos de mais tempo para converter as pessoas. Nós não podemos ficar provocando o inimigo, cometendo suicídio, né? Nos destruindo simplesmente por nossas bravuras. Não é isso, não é essa a ideia. Mas o que acontece é o seguinte, por bons, mansos e humildes de coração que nós sejamos, como Jesus era manso e humilde de coração, nós temos que nos dar conta. Um verdadeiro cristão vai sempre causar um incômodo, mesmo que ele seja silencioso, mesmo que ele seja quase que imperceptível. Mas nós somos chamados por Deus para ser uma luz. O próprio Jesus diz, brilhareis como astros luminosos. E é evidente. Acontece aquilo que a própria Sagrada Escritura descreve. Quando eles veem o justo, dizem, não podemos suportar nem sequer a sua presença. Matemo-lo. Isso é um pouco a história da igreja, mas na verdade, se você for olhar de perto, não é a história da igreja. É a história de Jesus. Jesus é não somente o modelo, ele é a cabeça da igreja. Portanto, a história da cabeça é a história do corpo. Assim como Jesus pregou o Evangelho, fez um certo sucesso, mas depois começou a ser incompreendido e teve que levar a cabo o seu grande trabalho de salvação da humanidade, também a igreja. Eu não estou aqui traçando nenhuma pauta para aquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Estou aqui simplesmente dizendo em linhas gerais aquilo que é a história da igreja como um todo. O livro do Apocalipse é o livro que nos conduz a ler qual será a história da igreja. Será o seguir o destino do seu esposo, do seu divino Salvador. Uma paixão, morte e ressurreição, um amor imenso pela sua esposa, pela salvação da humanidade. Quero recordar no final dessa homilia que hoje se recorda também a memória dos santos pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Martin. Esposos que se amaram mutuamente e que eram verdadeiramente sinal do Cristo disposto a dar a vida pela sua esposa, a igreja. Que eles sejam de inspiração e não somente intercedam por nós, para que nós possamos viver aquilo que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. O esposo, na cruz, disse, isto é meu corpo que é dado por vós.
A esposa deve seguir os passos do seu divino esposo e entregar-se também ao longo da história. Somente assim, como dois esposos, marido e mulher, Cristo e a Igreja, serão um só coração e uma só alma. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.